Tá. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, os amigos aí, Mário, Pedro, Márcio, companheiro do escritório, Torres, amigo, presidente da ASPA. Estamos numa trajetória aí de uma parceria de 20 anos, né? Desde a assessoria nas empresas do grupo aí de Torres até chegar à ASPA pela mão do Douglas e com muito orgulho a gente vem merecendo essa confiança e desenvolvendo esse trabalho. Eu queria fazer a apresentação do meu amigo Pedro, né, que é quem vai, na verdade, conduzir esse primeiro módulo do debate. A gente está aqui para dar um apoio no debate, e o tema central que a gente combinou na semana passada, eu e ele conversando rapidamente, era a gente discutir nessa questão da retomada essas hipóteses todas de incentivo fiscal individualizado que a União e, assim, dentro de uma lógica aí mais, vamos dizer, mais ampla, o Estado também de Pernambuco, de certa maneira, já detém isso no seu ordenamento jurídico a nível de incentivo fiscal. Mas a União ela inovou porque ela trouxe aí um conjunto agora recente, né, coisa de março para cá, de hipóteses de transação, né, individualizada, que não deixam de ser alguma modalidade de incentivo fiscal, além das que já existem no âmbito tributário. Então, nosso amigo Pedro, ele é pós-graduado em Direito do Trabalho pelo IBET, Direito Tributário pelo IBET, né, é companheiro nosso ali da Tax School, da Intelligence Tax School, né, que é do nosso amigo Lucas, que é um grande baluarte aí desse negócio do desenvolvimento. Um abraço para ele, que deve estar assistindo a gente agora. E é um companheiro aí que, além da formação em advocacia tributária, em direito tributário, com 2 pós-graduações nessa área, tem também uma formação em nível superior em contabilidade, o que vai fazer com que o debate fique muito enriquecido do ponto de vista da precisão de alguns dados que ele venha trazer para a gente. Então, passo a palavra para Pedro, para que ele disserte aí nesse assunto, e a gente vai fazendo aí um contraponto a ele à medida que os assuntos forem avançando nessa área. Pedro, bom debate, amigo, e vamos lá, vamos em frente. Obrigado, meu amigo. Primeiro, eu agradeço aí ao Luiz, ao Márcio pelo convite, ao Dr. Torres, também por disponibilizar esse espaço aí da ASPA, para a gente falar um pouquinho do tema que muito nos interessa e talvez seja um dos pontos, uma das pedras de toque aí da retomada das atividades. Isso aí eu digo, vamos dizer assim, a retomada efetiva das atividades de todas as empresas, todos os setores, aqueles que pararam e aqueles que não pararam. E agradeço a oportunidade, a ASPA também, todos os seus integrantes. A gente vai iniciar logo o debate, não vou ficar também perdendo muito tempo em agradecimento. Minha fala, basicamente, eu vou separar em 2. Deixo o doutor Luiz França a disponibilidade para qualquer momento fazer alguma intervenção sobre minha fala. O primeiro módulo da minha fala eu vou separar com relação à transação tributária, fazendo até algum paralelo com potenciais refis, que são conhecidos parcelamentos tributários, quais diferenças e semelhanças. E no segundo módulo, falarei de oportunidades tributárias que hoje, mais ou menos, a gente identifica que as empresas podem estar mais atentas a fim de poder recuperar eventuais créditos, fazer planejamentos tributários. Tudo isso sem me alongar muito, dado o espaço de tempo que não é tão grande, mas a gente vai tentar ser exato, tá ok? Primeiro, com relação ao parcelamento, e agradeço já ao Luiz, com relação ao nosso debate que se iniciou e surgiu aí toda esse debate que a gente está tendo aqui hoje, fazer essa diferenciação do que seria o parcelamento, e aí eu pego um caso concreto, que é o projeto-lei que se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados, projeto-lei número 2.735 de 2020, e pegando esse projeto-lei, eu vou fazer um paralelo com o que a gente tem hoje a título de transação tributária. Primeiro, esse projeto-lei que eu denominei, ele se chama hoje Covid, PERT Covid-19, ele, vamos dizer assim, é uma das assombrações da própria Procuradoria da Fazenda, da Receita Federal, dado que o próprio Instituto da Transação, que é o que eu vou falar já já, esse Instituto da Transação ele veio justamente a regulamentar hipóteses específicas que o fisco vai realizar espécies de parcelamentos com descontos bem benevolentes. E esse parcelamento, e que eu vou partir logo para dentro dele, para dizer que, essa proposta de parcelamento ela é genérica, ou seja, ela se aplicaria a toda e qualquer empresa. Essa é uma das primeiras críticas que a Procuradoria da Fazenda, a própria Receita Federal faz a qualquer hipótese de parcelamento. E vou dizer também as condições deles. Primeiro, os débitos que se trata desse parcelamento, que está em proposta legislativa, e hoje se fala muito, Rodrigo Maia falou recentemente, logo no início de junho, sobre essa proposta. O governo Bolsonaro vem falando também que tem que haver aprovação de eventual parcelamento na esfera tributária, por isso que a gente tem que tratar sobre ele.
E referente a esse parcelamento específico, primeiro, ponto que eu acho relevante, o prazo que ele vem a dispor até 90 dias após o fim do término do estado de calamidade, e as condições deles são bem benevolentes. Por exemplo, as parcelas poderão ser divididas, e aqui em 120 vezes, tá certo? Com a redução de até 90% das multas de mora e de ofício isoladas e dos demais encargos legais, por exemplo, a correção monetária pela Selic, podendo se realizar abatimentos nesse parcelamento, e que eu também não vou me ater muito a esse parcelamento, porque há uma condição futura incerta, que hoje em dia a gente não sabe se vai ser aprovado ou não pelo projeto-lei, mas que você pode utilizar eventuais créditos de prejuízos fiscais e até de base negativa de CSLL para abater as suas parcelas, se ele for aprovado. E outro ponto que me chama aqui muita atenção, dado que o próprio ASPA possui ações tributárias para os seus beneficiários, como, por exemplo, a ação de exclusão do CMS, que a gente já teve a oportunidade de consultar no site da Justiça Federal de Pernambuco, e dentre outras ações na esfera tributária, de, por exemplo, eventuais associados da ASPA em uma ação judicial transitada de julgado, via utilizar um crédito que é decorrente dessa ação para abater potencial débito do parcelamento, que vai ser dividido em até 120 parcelas mensais sucessivas. Isso sem haver alguma condicionante, por exemplo, para que haja fruição desse parcelamento. Vamos lá, esse parcelamento, como eu falei, é um evento futuro incerto. A gente não sabe se vai ser aprovado, embora hoje muito se fale pelo ministro Paulo Guedes, pelo próprio Bolsonaro, que pode haver essa possibilidade de aprovação. O que não é, de antemão, eu já digo, por todas as lives que eu acho que o Luiz também já teve a oportunidade de assistir, com base na Procuradoria da Fazenda Nacional, a intenção, da Receita, e 2, dos procuradores da Fazenda Nacional, que são aqueles que advogam, em benefício da União. Então, o que é que se instituiu desde o ano passado pelo próprio governo Bolsonaro, com a finalidade, inclusive, de minorar, ou se não, acabar todos os parcelamentos no nível federal. Isso hoje, a gente tem aí o Instituto da Transação Tributária vindo a ser regulamentada desde o ano passado por meio de uma medida provisória, e essa medida provisória veio a ser convertida em lei neste ano. Essa conversão dessa medida provisória em lei deste ano já foi regulamentada por algumas portarias, e desde o ano passado se previu as primeiras hipóteses de transação tributária. E aqui eu vou me ater mais ou menos uma a uma das hipóteses que hoje estão vigentes, em que as empresas já podem fazer a adoção. A grande maioria delas vai ser por meio do sistema da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o Regularize, que assim todas as empresas, pessoas físicas, podem ter acesso, só basta criar o seu login lá. Geralmente os contadores, eles detêm esses acessos das empresas, para realizar a adesão, mas também vou falar da proposta individual do contribuinte, fazendo esse paralelo com relação ao parcelamento que eu falei agora há pouco. Se tratar de um evento futuro incerto, eu não vou me ater muito a ele, volto a dizer. Vamos lá, a primeira hipótese de transação, e que eu e o Luiz, já nos nossas primeiras ligações aí, a gente já fez algumas críticas, foi uma hipótese de transação lançada em novembro do ano passado, por meio da portaria 9.917, e hoje em dia, por meio do edital número 1 de 2019, que ele foi prorrogado até a data de hoje, por incrível que pareça, a gente está falando aí no último dia da validade desse edital, e ele trouxe situações para aquelas empresas que possuem débitos inferiores a 15 milhões, tá certo? Sendo que não seriam todas as empresas com débitos abaixo de 15 milhões. Seriam aquelas empresas que já têm CNPJ baixado, por exemplo, seriam aquelas empresas que têm ações de execuções fiscais com os débitos inscritos e dívida ativa, é claro, que já têm 15 anos de duração, sem qualquer movimentação, apresentação de garantia, ou aquelas empresas que possuem débitos com mais de 10 anos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como, por exemplo, uma eventual execução fiscal com o pedido liminar dentro dela, desde 2010 com a liminar deferida. Então, ou seja, essas empresas que se enquadram nessas situações, elas poderiam fazer essa opção por meio do sistema Regularize, isso aí por meio do próprio contador, a própria empresa entrando no sistema, aderindo a esse edital. E como benefício, essa própria edital trouxe, esse edital número 1 de 2019, prorrogado até a data de hoje, como a empresa pagando 5% da entrada e o restante pagando em até 95 parcelas, com a redução de até 50% do total da dívida. Leia-se, quando se fala o total da dívida, é a dívida somada com a multa e os juros, por exemplo, mas sem reduzir o principal. Vamos dizer assim, um débito de 100 mil,
ele tem mais de 100 mil reais de multa e juros, ele poderia reduzir, em tese, até 100 mil. No entanto, como não vai reduzir o principal, ele ficaria o débito até 150 mil. É isso que a Fazenda Nacional quer dizer quando fala redução de 50% do principal, quer dizer, 50% do débito tributário. Então, essa é a primeira hipótese que logo de pronto eu e o Luiz já disse, olha, essa hipótese é muito restrita. Por quê? Porque nem todas as empresas se enquadram, e até é justificável, inclusive. Até disse para o Luiz, olha, mas me parece que foi razoável por parte da Fazenda, porque naquela época, que é 2019, existia ali uma medida provisória, que não necessariamente seria convertida em lei. E até a gente achou essa justificativa razoável por parte da Fazenda para não lançar um parcelamento que desse condições muito eficazes e positivas para a empresa, que essas condições talvez viessem a ser revogadas mediante lei, que não se sabia se ia ser aprovada ou não pelo Congresso Nacional, mas que se esperava que fosse aprovada. Então, vou falar agora de mais duas hipóteses de transações, tá certo? São transações também por editais, e essas transações por editais foram lançadas, as duas que eu vou falar agora, no período de Covid-19, tá certo? A primeira transação surgiu logo quando deu o boom da Covid, lá em março, essa transação que a gente chama de transação extraordinária, e aqui também não dá para explicar muitas hipóteses de transação, quais seriam seus fundamentos de validade, quais seriam as decorrências legais que uma norma tem que ter. Aqui a gente tem que ser objetivo, dado o tempo. Então, essa primeira hipótese de transação extraordinária, ela vale para todo tipo de contribuinte. Ou seja, eu tenho uma empresa que não seja do Simples Nacional, até porque, então, essa transação tributária ela não se aplica para as empresas do Simples, mas apenas aquelas que estão optantes pelo lucro presumido ou recolhem pelo regime de apuração do lucro real. E essas empresas que apuram por esses dois tipos de regime, elas podem fazer essa espécie de adesão, desde que, nessa hipótese primeira que eu vou falar, que está regulada pela portaria 9.924 de 2020, ela não tem redução tributária, ou seja, não tem uma redução da multa e dos juros. O que é que ela tem? Um parcelamento efetivo. Ou seja, trouxe uma condição benevolente que tem que ser aderida também até hoje, caso o contribuinte, algum colega aí, sócio de alguma empresa, esteja nos assistindo, ele tem até hoje para fazer essa adesão, e essa adesão traz a condição para ele de fazer o parcelamento em até 81 vezes, que vai até 142, a depender se for ME ou EPP, que são as condições que eles trazem, que são aquelas empresas que têm um faturamento abaixo de 4.800, por exemplo, que não estão no Simples Nacional. Então, uma empresa normal, por exemplo, uma empresa que tem um faturamento acima de 4.800, ou até do lucro real, essas empresas elas dividiriam 81 vezes, antecipando apenas 1% de entrada, e esse 1% de entrada ainda seria pago após o terceiro mês e pago em 3 vezes. Então, ou seja, são condições que eles deram. Olha, a gente iniciou o Covid e, a princípio, o prazo era muito curto ali, era só para aderir até março, até o final de março. Eles esticaram a perna até agora, até junho, e que os contribuintes podem fazer essa adesão até a data de hoje, tá certo? Eu não sei se vai haver prorrogação. Ao menos nada se falou nos veículos de comunicação que a Fazenda vai prorrogar nem a primeira hipótese que eu falei e nem a segunda. Então, eu já vou logo para a hipótese terceira, que a hipótese terceira, para mim, é mais relevante. Por quê? Porque ela se inicia a partir de amanhã. E talvez isso justifique o não adiamento da hipótese passada que eu falei. E essa hipótese de transação extraordinária, que hoje vai entrar em vigência amanhã, melhor dizendo, também será por adesão. E o que é que, quando eu falo adesão, eu estou dizendo assim, olha, o fisco, a Fazenda Nacional, e aqui eu estou me atendo apenas aos benefícios fiscais, entre aspas, federais, ou seja, os benefícios que a Fazenda Nacional está lançando, não estão entrando no âmbito estadual ainda, ou municipal, mas a Fazenda Nacional, nesse caso, lança no Regularize o próprio edital, dizendo, contribuinte, você que preenche os requisitos, você pode aderir a esse parcelamento e venha obter essas condições. E aqui eu vou falar dessa transação extraordinária, que eu posso chamar de transação extraordinária 2, que é por adesão, que assim muito hoje se falou, foi lançada agora na meados de junho. Primeiro, com relação a quem pode aderir. Ou seja, são aqueles contribuintes que têm um débito inferior, um débito tributário com a Fazenda Nacional, inferior a 150 milhões. Assim como todas as hipóteses de transações, ela não vai abarcar as empresas do Simples também, e nem os débitos de FGTS. Isso aí é Fazenda Nacional, porque necessita de lei. Eles vêm hoje lutando com o Congresso Nacional para que seja aprovada leis específicas que tratem do débito do FGTS e das empresas do Simples Nacional. Mas, me atendo aqui a esse transação extraordinária 2, ou seja, quem possui um débito abaixo de 150 milhões vai poder se enquadrar, tá certo?
E quem, Pedro, possui débito abaixo de 150 milhões? Veja, via de regra, eu vou lhe dizer assim, pode ser qualquer pessoa, desde que, aí a Fazenda Nacional coloca requisitos, desde que se comprove a condição de difícil adimplemento do débito tributário, de difícil ou irrecuperável. E aí o Luiz, se quiser fazer alguma crítica com relação a essas duas condicionantes, que ele já me fez críticas na primeira ligação e ele já está muito por dentro desse assunto, ele pode já fazer, fique à vontade, Luiz. Mas me parece que você coloca condições difíceis e vai ulterior homologação da receita, do que é difícil, recuperação, e do que é irretratável, né? Na verdade, a gente tem são dois aspectos, né, se considerar aqui. Na verdade, o que está valendo é, de fato, essa última hipótese, né? Porque todas as demais acabavam hoje. E essa última hipótese, quando se fala em crédito difícil recuperação, né, ou de forma pouco plausível ou falimentar, é você tentar trazer para o mundo dos vivos, vamos usar um trocadilho aqui, tá certo? Alguém que já está natimorto porque teve falência múltipla dos órgãos ou porque optou em fazer a eutanásia, né? Então, assim, a gente sabe que grande parte das empresas de perfil familiar, por exemplo, independentemente da faixa de faturamento, elas muitas vezes optam por encerrar as atividades, né? Aí você vai para aquelas hipóteses do artigo 135, 124, 128 do Código Tributário, é uma eterna briga de Tom e Jerry, como a gente diz. Quer dizer, a Receita e a Fazenda Nacional atrás de buscar alguma coisa que vincule a responsabilidade solidária ou a responsabilidade objetiva do gerente naquele exercício daquela função, e uma empresa completamente parada. A pergunta que se faz é quem, né, numa condição como essa, colocaria essa empresa à luz do dia novamente, para dizer, olha, essa empresa está parada, está sem movimento, tem aqui 27 milhões de débitos com a Receita Federal e com a União, todos em execução, né? Eventualmente tem lá uns 2 terrenos que estão nesse negócio, que foram arrolados numa determinada defesa, mas que até agora não teve julgamento, e eu estou aqui com esses 27 milhões para defender 2 terrenos que valem 5 milhões e meio, por exemplo. Veja, é uma hipótese que é uma coisa muito específica. É preciso que alguém que esteja numa situação pré-falimentar, de recuperação judicial ou realmente de incapacidade econômica, tenha algum interesse muito objetivo na recuperação, por exemplo, de uma marca, na recuperação, por exemplo, de uma parte do patrimônio que lá esteja. Porque, caso contrário, se você for de peito aberto, pegar uma empresa que já está, vamos dizer assim, em eutanásia, ou já está mesmo em septicemia, quer dizer, morta pela incapacidade mesmo funcional, não tem mais condição de existir, é muito pouco provável que o empreendedor, o empresário, venha recuperar esse negócio para trazer uma situação como essa, sobretudo porque, como você vai colocar, e ao longo da tua exposição ainda, é necessário que o cara faça uma radiografia completa de sua vida, além da que já é de conhecimento da Fazenda e da própria Receita. Quer dizer, é uma autoquebra do sigilo bancário, uma autoquebra do sigilo patrimonial, para que você atenda uma condição específica como essa. Nesse caso, Luiz, é um ponto importante de se afirmar. E aí, assim, até a própria Fazenda, ela ressalta muito isso nos debates que ela teve, e a Procuradoria, ela foi, posso dizer assim, um expoente e vem sendo muito eficaz com relação a esse lado didático, de explicar aí, tanto os advogados, quanto os contadores, quanto as empresas, por meios de comunicação, como nós estamos tendo essa oportunidade agora, de explicar cada hipótese do parcelamento e explicar como pode ser efetivado, o procedimentalizado por meio do Regularize. E nesse caso, assim, me parece que essas empresas de 150, que estão com fatura, quer dizer, com débitos tributários abaixo de 150 milhões, elas vão fazer essa opção preenchendo, pelo que eles afirmaram e pelo que a própria legislação diz, você preenche um requerimentozinho colocando seus dados, obviamente você vai colocar a sua receita, você vai colocar a sua folha, você vai colocar eventuais dados que eles peçam a mais. Você preenchendo isso, ele vai fazer o cruzamento de dados com a sua SF, com a sua ECD, com a sua FD Contribuições, com suas obrigações acessórias, para identificar se aquele número que você informou basicamente é verdadeiro, e ali ele vai fazer um rating, que vai lhe dizer se você pode ser um bom pagador, obviamente você não teria o direito a essa hipótese de transação, ou se você está naquela hipótese na letra C ou D, que eles colocam, de valor de baixa probabilidade de recuperação, ou uma possibilidade irrecuperável, que no caso, presumidamente, das empresas que estão em recuperação judicial ou em falência. E para as empresas, por exemplo, me parece, Luiz, que um ponto positivo, por tudo que a gente vem vendo aí das comunicações da Fazenda Nacional, é que preenchendo esse requerimento, você vai ter ou não a possibilidade, sem ter que, por exemplo, enviar outras documentações fiscais. Então, isso me parece um ponto positivo. Por quê?
A análise que ele faz ali é uma análise intrasistema. Ele vai fazer o cruzamento, se você informou, e aí vai dizer se você tem essa possibilidade ou não de fazer essa adesão do parcelamento. Então, me parece, desde que a gente vem conversando, a gente, assim, inclusive as lives estão ocorrendo aí sobre esse tema, e eles vêm explicando como é que de fato vai ocorrer melhor. Me parece que até eles estão criando um método, vamos dizer assim, mais fácil de aprovação e mais fácil de verificação se o contribuinte, a partir de amanhã, ele se enquadra ou não nesse parcelamento especial do Covid-19. Parcelamento especial aqui eu estou botando, mas é transação, tá certo? Transação do Covid-19 que vai até final deste ano, até o último dia útil de dezembro. Vai de amanhã até o último dia útil de dezembro. Então, assim, me parece que os requisitos vão ser mais abstratos. E o próprio sistema vai dizer se você pode ou não aderir, de acordo com o seu rating. Aqui eu pego um caso clássico do varejo. O varejo aqui do shopping center, por exemplo, está parado. E vamos supor que tem uma empresa aí do lucro presumido e ela se enquadra nessa hipótese. Inclusive que ela tenha débitos inscritos em dívida ativa, débitos que ela deixou de pagar, lançou por meio de uma DCTF e não pagou, por exemplo, que ocorreu, a gente sabe que na prática ocorreram com diversas empresas a partir de março, por exemplo, algumas empresas tiveram que deixar de pagar para pagar a folha, que é uma situação que pode ocorrer, mas que hoje elas visam se recuperar porque não são devedoras contumazes. E aí, esse tipo de empresa, me parece que, de acordo com o cruzamento de dados que eles vão fazer, essa empresa que está com faturamento baixíssimo ou quase zero, eles fariam essa verificação. Então, ou seja, o requisito ele não seria tão casuístico, de acordo com cada caso concreto, mas sim abstrato. O que me parece que até tira eventual receio de contribuinte chegar e ter o receio de enviar uma documentação, que a própria Receita diz, olha, a legislação não tem nada falando sobre isso, mas quem tem um débito acima de 150 milhões, ao menos nos debates que vêm ocorrendo, eles disseram, aí você me manda uma proposta individualmente, alegando e comprovando a sua dificuldade financeira, que aí entraria naquela hipótese de transação transação individual. Então, assim, me parece que nesse caso até as empresas podem olhar, por exemplo, você tem débito tributário federal, olha amanhã o regularize, preenche lá o requerimento sem problema algum, aparentemente, esse seu requerimento vai ser cruzado os dados, eles vão dizer se você pode ou não optar, por exemplo, por essa hipótese de transação. E isso você consegue fazer, via de regra, com o contador, com o próprio sócio da empresa entrando no sistema, como eu já falei antes, sem problema algum. E aí a gente entra agora na hipótese dos benefícios, já que a gente já criticou um pouquinho e já fez algumas mitigações dessa crítica também. O benefício, a primeira parcela é 4% do valor do débito, vai ser dividido em até 12 vezes, o que eles garantem ali que vai ser 0,33% do valor mensal. Então, ou seja, o período que eles chamam de estabilização, que é o período de 12 meses, é um período adaptável para que as empresas voltem à atividade, essas empresas com dificuldade, que eles aceitem no parcelamento, voltem a ter condições de adimplir outros débitos e a sua folha, por exemplo. E, além disso, vai ter um prazo de 72 parcelas para realizar o pagamento das demais. Com a redução, e esse aqui é um ponto que a gente chama muita atenção, uma redução com desconto de até 100% dos acréscimos legais, com limite máximo de 50% do total da dívida, ou seja, também não levando em consideração o principal. No caso que eu falei, de R$200 mil do crédito tributário integral, você poderia reduzir ali R$100 mil, pagando os outros 100 mil, por exemplo, na hipótese que a gente alegou, na hipótese 4%, ou seja, R$4 mil em até 12 vezes e, posteriormente, pagando o restante, os 96, em até 72 parcelas. O que a gente identifica como muito proveitoso. Muitas empresas, por outro lado, e aí as notícias não me deixam mentir, por exemplo, no Valor Econômico, logo quando saiu essas medidas, que eu e o Luiz conversou logo após essa publicação, o Valor Econômico já disse, olha, as empresas pretendem esperar eventual refis. Qual refis? Esse que eu falei. Por quê? Muitas empresas têm um crédito decorrente de uma ação judicial transitada e julgado, mas para essas empresas seria mais vantajoso abater com um débito da certidão, por exemplo, um débito escrito em dívida ativa, que via de regra, o Luiz sabe muito bem, a gente não pode compensar com débitos escritos em dívida ativa, mas apenas compensar com débitos vincendos. Então, ou seja, você consegue ter uma eficácia de aproveitamento daquele crédito decorrente da sua ação judicial transitada em julgado. Por exemplo, aquela ação de exclusão do CMS da base do PIS e da COFINS que eu falei, que a grande maioria dos atacadistas e varejistas já propuseram essa ação, para efetivar e reduzir o montante de débito escrito em dívida ativa e até oponível à cobrança por parte da União. Então, me parece que, dado que o prazo de opção é um pouco extenso, vai até o final deste ano, me parece que as empresas, pelo que as notícias falam, aqui eu não estou falando por mim, elas pretendem esperar ao menos um pouco para ver como é que vai ficar o norte, tá certo, Luiz? Exatamente por isso, Pedro.
Na verdade, você precisa estar com o débito de dívida ativa, quer dizer, esse débito precisa estar ajuizado ou em vias de, ou em curso de um ajuizamento, né? Exato. Então, só faz algum sentido, por exemplo, quem tem dificuldades de caixa hoje, fazer uma opção por essa de, por exemplo, ter que antecipar, né? Já fui consultado, inclusive, por 2 ou 3 consulentes que me perguntaram o seguinte: olha, eu posso ir lá e fazer uma antecipação disso para colocar em dívida ativa? Olha, você pode, né, para você se enquadrar numa condição. Resta saber se você vai renunciar a um direito seu, né, porque há um direito aí que não interessa muito para a nossa audiência agora, mas de discutir a prescrição, discutir o prazo de apresentação de uma defesa, uma correção, uma impugnação de cálculo, que poderia ser feito antes da inscrição na dívida ativa. Mas o sujeito pode dizer: não, eu vou colocar logo tudo na dívida ativa e vou aproveitar esse momento para fazê-lo. Ninguém em sã consciência vai assumir esse compromisso agora, sobretudo quando você tem créditos decorrentes de ações, né? Uhum. Você só vai poder fazer isso para frente em condições de ajuste com o seu débito. Então, assim, não faz nenhum sentido, penso eu, uma adesão nesse momento, mesmo por quem esteja, digamos assim, em condições de paralelismo com a norma, mas em condições de poder aguardar um pouco. Seja para fazer essa opção mais lá ao final, perto de dezembro, e perto de novembro, perdão, e aí fazer esse cotejo, porque muita coisa já vai estar, inclusive, em dívida ativa, e aí poder sim fazer a adesão nessas condições, ou aguardando essa possível ou provável alteração legislativa. Isso é o sentimento que a gente ouviu de 9 em cada 10 pessoas com quem nós andamos conversando, seja da Receita Federal, PGFN, seja de alguns empresários que têm, vamos dizer assim, perfil para uma provável adesão nessa hipótese, né? E nada impede também, Luiz, que as empresas, por exemplo, que precisam da certidão negativa de débito, por exemplo, façam essa hipótese de adesão. Também, assim, vai ser tudo uma opção ali de acordo com o momento. É uma análise casuística que a empresa vai fazer com o seu advogado, tributarista e com o seu contador ali, né? A gente vai fazer aquele entendimento, ver como é que vai ficar, quais são as condições, como é que ela vai aproveitar ou não, se ela se enquadra ou não nos requisitos da portaria, para ver se vale a pena para ela ou não. Basicamente, esse é o tipo de transação hoje que a gente tem por edital e por adesão, que é vamos dizer assim, é bem benéfica. Existe outra hipótese, porque essa aqui é uma situação excepcional, tá certo? Foge à regra das transações. As transações não devem falar, por exemplo, dos débitos executados, via de regra, não vai ser uma opção. Isso aqui só está ocorrendo porque é uma transação extraordinária. E aí existe, e no mesmo dia que foi publicada essa transação extraordinária 2, que eu posso chamar assim, saiu também uma portaria falando de a transação do contencioso, que são para aquelas causas que tratam de demandas repetitivas, por exemplo. Eu posso pegar aqui causas que tratam de ágio, causas que eventualmente lá na frente tratam de stock options, que tem um... Portaria 247, né? Exato, 247 de 2019, mas eu não vou nem adentrar nesse tema aqui por hora. Por quê? Porque essa portaria ela não teve publicado edital, ou seja, a gente não tem o que falar sobre ela. Então, já que não tem nenhum aproveitamento específico referente a esse tema por hora, a gente não tem como falar sobre ele, nem analisar. Mas o que a gente tem para analisar, obviamente, tem algumas críticas. A gente tem que analisar essa segunda questão aqui, que é a transação na hipótese individual, em que o contribuinte ou o fisco, ele entrega a transação na mão um do outro. Por exemplo, eu posso chegar à empresa, se eu preencho os requisitos legais, quais sejam, tem um débito escrito de dívida ativa que não está executado, superior a 15 milhões, certo? Débitos individualizados, e aí eu preencho já a perfeita condição, dentre outras. Por exemplo, se for um ente político, que não é o caso que a gente está tratando, se for uma empresa que esteja devedor falido, que é o que eles chamam, ou processo de liquidação, recuperação judicial, também preenche esse tipo de requisito, ou aqueles processos que tenha o débito de até 1 milhão, quer dizer, de R$1 milhão para cima, suspensos por suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Então, essa também é uma da hipótese que você vai poder de pegar esse débito, enviar uma proposta para o fisco, e essa proposta a gente vai falar dos requisitos dela, que vai ser algo muito comum, que os advogados tendam a atuar nesse tipo de proposta, para que haja a redução efetiva ali dos 50%, havendo desconto de 50% do débito, e você poder pagar até 84 meses, mas tudo isso nessa hipótese individual vai ser tudo negociado. O fisco vai analisar todos os seus documentos, ele vai naquela hipótese que o Luiz falou, você entrega sua DRE, vai entregar seu balancete, vai entregar sua folha, vai entregar para que ele verifique se você preenche as condições desta transação na hipótese de modalidade individual. Veja, tudo isso aqui é diferente daquele parcelamento que eu falei, que tem condições excelentes. Por quê? Porque nessas hipóteses de transação, o fisco ele analisa empresa por empresa.
E quando ele fala de uma maneira abstrata, que, por exemplo, essa hipótese aqui de transação extraordinária 2, que é a transação do Covid, ele traz certos requisitos que a própria Procuradoria, a própria Receita, escolhe quem vai aproveitar. Diferentemente é o refis. O refis ele vale para todo mundo, que ele não é específico, esse refis, ao menos, ele não tem um nicho específico, ele não tem determinado segmento, ele só tem condições para pagamento e os débitos que são até 90 dias, que aí é escrito de dívida ativa, até 90 dias após o término do estado de calamidade, que a gente não sabe nem quando vai terminar em âmbito nacional, e por meio de decreto, né? Então, assim, a condição é muito benevolente. E aí entra naquilo que o Luiz falou. Vale tudo uma questão de risco, que a empresa está disposta a correr ou não. Vale a pena fechar agora ou não? E essa é uma primeira análise. E aí o segundo módulo, que eu não vou também gastar muito tempo, até porque eu acho que eu já estou no final do meu tempo, me corrija se eu estiver errado. Eu vou falar da hipótese de recuperação de crédito tributário, que hoje me parece, e o Luiz talvez não me deixe mentir, que a gente vem sendo consultado hoje muito mais para analisar, olha, empresa quer sobreviver e precisa gerar fluxo de caixa. E como é que a gente consegue gerar? E existem certas situações no direito que a gente começa a se deparar e que vê, olha, o risco de fazer determinada opção, o risco de fazer determinada transação, o risco de fazer determinada tributação de determinada forma é esse. E aí cabe, obviamente, ao contribuinte analisar essa situação. E aqui eu vou trazer algumas hipóteses. Por exemplo, a gente falou aqui daqueles contribuintes que propuseram ação de exclusão do CMS. Ora, quem já está com eventual trânsito julgado, pelo que se esse refis é aprovado, essa empresa vai conseguir abater créditos tributários de 5 anos anteriores à propositura da sua ação. Geralmente a gente pega algum atacadista aí que já tem ação desde 2007, logo recupera desde 2002 o crédito tributário, 2002 até 2020, ou seja, 18 anos, para abater eventualmente com crédito de tributário que está em dívida ativa, que é algo que hoje, por lei, a gente não pode fazer. Então, além dessa hipótese de propor teses judiciais que existem por diversas formas, e aqui a própria ASPA já propôs essa da exclusão do ICMS, propôs a da exclusão do crédito presumido, ou seja, do benefício do PRODEP, da base de cálculo de RPJ, se não estou enganado, vocês têm essa ação também, mas até essa questão da exclusão do PRODEP, do incentivo do PRODEP, que é uma receita, da base de cálculo de RPJ e da CSLL, hoje em dia as empresas que estão no lucro real, atacadistas, distribuidores, podem fazer isso administrativamente por uma determinação legal, que veio, obviamente, a partir de 2015, tratar, agora coloca severas condições para você realizar esse tipo de não tributação. Qual a severa condição, Pedro? É que você não pode distribuir essa determinada quantia. Em miúdos, o que é que eu quero dizer na prática? Ou seja, se você tem 100 mil reais de PRODEP, você, por exemplo, teve um lucro de 200 mil e esses 100 mil de receita integra esse seu lucro, em tese, os 200 mil seria tributado, vamos dizer 34%, e você realizaria a distribuição do residual. Hoje, a Receita Federal entende o quê? Que você pode retirar essa parcela de 100 mil do seu lucro, no caso, da sua receita, consequentemente do lucro, para colocar na reserva de incentivo fiscal. Desde a Lei 12.973 de 2014, que entrou em vigência em 2015, passou a ter essa possibilidade. Hoje em dia, o que a gente discute judicialmente, que eu acredito que é o que a ASPA hoje vem lutando, para retirar essa restrição de distribuição dessa quantia de incentivo, você poder distribuir isso aos sócios. Mas, na prática, a empresa hoje que está precisando gerar fluxo de caixa e recolhe lucro real trimestral, Luiz, essa empresa ela consegue fazer essa exclusão. Por quê? Isso gera um fluxo de caixa maior para ela por uma determinação legal. Então, o que é que eu quero dizer com esse simples exemplo? Eu quero dizer que existem situações em lei, como essa, que muitas vezes ela passa despercebida por algumas empresas, ou por outras não, que podem ser aproveitadas. E, eventualmente, com o trânsito julgado da ação da ASPA, você associado, você consegue fazer a execução e até a distribuição daquela quantia que está na sua reserva de incentivo fiscal, que, via de regra, teria certas condições para você liberar aquele valor determinados por lei, mas que a ação, que eu espero transite julgado favoravelmente, ela veio a retirar essa restrição. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos, mas posso falar também da folha, que existem algumas verbas ali de caráter indenizatório, e aqui verbas diversas, aqui eu posso falar de indenização do 479, e aqui os meus colegas trabalhistas podem falar melhor, o abono pecuniário, o vale transporte, que existe uma discussão imensa. De que eu estou dizendo isso? Da exclusão dessas verbas, por exemplo, que são pacíficas, existe lei, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição do Sistema S, contribuição destinada aos terceiros, que vai ao todo 5,8%, 20% de CPP, ou seja, você tirar ali cerca de 30% da tributação sobre parcelas que podem ser vultosas e que você às vezes não se atentou que a lei
diz que claramente você pode retirar essa parcela, e isso gera fluxo de caixa. Então, hoje, essa é a nossa principal preocupação com as empresas. Eu tenho diversos outros exemplos aqui que eu poderia falar, pena que meu tempo esgotou, aí, eventualmente, lá na frente a gente pode falar mais, enfim, existem outras situações, mas, de antemão aqui, agradeço novamente o convite do Luiz, estou à disposição de vocês, em caso de qualquer dúvida, nas minhas redes sociais, ou até já, após a explanação dos colegas Márcio e Mário. Um abraço para vocês. Só fazer uma observação fundamental. Isso tudo que o Pedro colocou é um cotidiano da gente. Quer dizer, a gente tem uma cultura no Brasil de judicializar, né? Talvez um dos reflexos aí da pandemia seja uma mudança desse paradigma. Imagino que o andar que o governo federal quis imputar agora, com todos os desacertos, Pedro, que tem, porque é difícil você propor algo que nunca foi feito, e há um mérito nisso, quer dizer, nunca se pensou em criar um modelo de mediação ou de transação para se regular o artigo 171 do Código Tributário. E esse governo de Jair Bolsonaro tem este mérito, com todas as inconsistências que isso possa ter, porque ninguém fez. Nem os chamados governos mais distributivos, que estariam interessados no passado em fazer um aumento da carga tributária e uma planificação das empresas para melhorar a receita e devolvê-la em parte para os mais necessitados, não tocaram nesse assunto. E essa é uma ferramenta fundamental, é preciso fazer justiça a isso. Agora, é preciso dizer também que, apesar desse esforço conceitual, está muito distante lá atrás, na crise da Bolsa de Valores, um pouco antes, mas veio ser aplicada, de fato, a partir de 1943, né? Basicamente no governo de Roosevelt, e depois Truman, no pós-guerra, incentivou bastante esse tipo de conduta. Mas pressupunha, por exemplo, que houvesse uma mesa efetivamente redonda, ou seja, um face-a-face, né? Um tete-a-tete, como se diz em francês, entre o credor e o devedor, a similaritude do que é feito, por exemplo, nos divórcios, que são primeiramente consensuais, obrigatoriamente, porque tem que ser mediados, para você poder depois buscar o veículo judiciário. Aqui no Brasil, ao revés, criou-se tanto a cultura do litígio que parte dos nossos colegas vendem o litígio antes de vender uma solução consensuada, como você bem colocou. Muitas vezes o benefício está na própria norma. Então não há que judicializar, há que buscar adequação à norma para evitar a judicialização. Quer dizer, e aí, veja, a transação ela entra neste momento como uma coisa fundamental no sentido de ser um passo adiante num campo conflituoso também. Agora, o que me parece mais importante disso tudo é que a própria União publicizasse as hipóteses de exclusão. E aí a gente fica meio que convivendo naquela história da pegadinha, quer dizer, a União sabe, por exemplo, que o aviso prévio não pode ser cobrado de INSS, né? Que você tem certas rubricas na distribuição dos lucros, por exemplo, que você bem buscou aí na tua explanação, que também já não poderiam ser objeto de tributação. Mas não há uma divulgação disso. Ou seja, crédito pago errado não é crédito que tem que ser devolvido 2 vezes, é crédito que eu vou ficar com o dinheiro. E aí, se o camarada não reclamar em 5 anos, o dinheiro é meu. Amigo, prescreveu o seu direito de receber o seu crédito de volta. Então, talvez essa cultura, que é uma cultura muito enraizada na própria formação do Estado brasileiro, né? Que é um Estado patrimonialista. Eu não queria entrar nessa discussão, mas ela é uma discussão relevante no sentido de a gente tentar buscar o desenvolvimento do capitalismo e do liberalismo dentro do Brasil em bases amplas. Quer dizer, na medida em que isso não é colocado na mesa de forma plana, mas sempre de forma subreptícia, sempre de forma pontual, não sendo uma política de Estado, e aí eu faço um paralelo importante, não tem a ver com o debate, mas, por exemplo, hoje está se fazendo um amplo debate sobre o marco do saneamento básico no Brasil. Veja que nós temos uma meta extraordinária. Nos próximos 14 anos, levarmos a 99,99% da população todo o saneamento básico nas suas variantes. Ora, isso é perfeito, né? Isso passa a ser um plano execuível? Não sei se é execuível, mas é um plano de Estado. Se for uma política de Estado como tal, ela funciona. Mas se for só uma política de governo, e se nós não trouxermos à luz do dia todos os benefícios que a empresa já dispõe, mas não nós, isso é tarefa nossa porque somos operadores jurídicos, estamos no mesmo nível de juízes e promotores dentro da estrutura hierárquica do judiciário, mas isso é tarefa de quem educa. Uma das coisas que mais me marcou foi a leitura de um livro que fiz há uns 10 anos atrás sobre o sistema de tributação norte-americano na questão da abordagem fiscal, né? E é absolutamente diversa da nossa. Quer dizer,
há uma preocupação, antes do cara lançar a caneta, em demonstrar que o sujeito tem um monte de créditos e é dado tempo para que ele aproveite esses créditos residuais para que, em seguida, o auditor fiscal faça o trabalho do apontamento de algum possível equívoco. No Brasil, nós caminhamos em sentido diverso. Quando você recebe um termo de intimação de documentos, o cara já sabe onde está todo o teu erro e ele está te dando aquilo ali para oportunizar que você faça alguma correção dentro do prazo da espontaneidade federal, que é de 20 dias. Né? Então, dentro daquele termo de abertura da fiscalização. Então, veja que são culturas, isso é cultura, a gente precisa mudar essa cultura. E é preciso debater constantemente isso como forma de mudança, de criar esse hábito, essa cultura de mudança. Tá certo? Eu encerro por aqui, agradeço a vocês, passo a palavra para Torres, para que ele faça a apresentação do nosso grande Márcio e do nosso grande Mário, que vão tratar agora de um tema relevantíssimo, que é a questão das negociações coletivas. Penso eu, mais na ordem do dia, tanto quanto esse assunto dos incentivos fiscais federais, e passo a palavra para o presidente Torres. Obrigado. Realmente, o assunto de incentivos fiscais